possam ser protagonistas de seu conhecimento. Juliana, o prêmio é um incentivador também, né? Porque a pessoa ali que participa, conseguir ver os resultados, ser premiado, até classificado para premiação, isso também é muito importante, né? É uma forma de ajudar esse educador, esse colaborador a estar sempre evoluindo, né? Exatamente, é um estímulo. Não é? Nós sabemos que a educação se constrói a várias mãos e temos a oportunidade, né, de desenvolvermos projetos e esses projetos saírem, né, além muros da escola e serem divulgados como uma prática de sucesso. Isso traz para a gente a garantia de que a educação é um eterno reconstruir, né? Sempre temos novidades, sempre temos novas práticas e com isso nós vamos aí valorizando, né, todo o trabalho e todo o envolvimento de toda a equipe escolar. E a participação é sempre maciça, né? O pessoal realmente abraça, né, esse prêmio, essa competição. Exatamente, né? Nós temos essa felicidade de podermos ter adesão. É um evento que é esperado, que, como eu disse, já é consagrado no município. E nós, a cada ano, estamos, né, com mais expectativas e com mais inscritos e com realmente com muita alegria de poder fazer parte desse universo e poder premiar realmente os trabalhos que se destacaram. A cerimônia do Prêmio Marina Prado de Castro será realizada na noite desta quarta-feira, dia 19 de novembro, em um salão de eventos localizado na Avenida Francisco Gonçalves Valim, número 730, no bairro Resende. O nome da premiação homenageia a educadora, poetisa e compositora que contribui para a formação de diversas gerações de professores em Varginha. E na terça-feira, o prefeito Leonardo Vinha-Ciassi oficializou o decreto que declara situação de emergência no município de Varginha devido ao temporal ocorrido no último sábado, que provocou uma série de prejuízos materiais. Em coletiva de imprensa, o prefeito falou sobre os estragos e as medidas adotadas para atender às demandas de famílias afetadas pelas chuvas e também causadas em pontes e vias públicas de 10 bairros da cidade. No sábado, 15 de novembro, Varginha registrou um volume de aproximadamente 80 milímetros de chuva, chegando a picos de até 140 milímetros em alguns locais, segundo especialistas. O grande acumulado provocou alagamentos em diversos pontos da cidade e famílias que vivem próximas às áreas mais afetadas precisaram deixar suas residências. Nos surpreendeu o volume de chuvas que caiu nesse espaço curto de tempo, ou seja, picos de até 140 milímetros de chuva em menos de 3 horas e meia. Realmente é um volume de água que, por mais que você tenha se preparado, não conseguiu suportar. Então teve alguns pontos da cidade, foram mais nevrálgicos, mas imediatamente no domingo de manhã nós estávamos com todas as nossas equipes na rua, tentando realmente nos dirigir àqueles pontos que mais sofreram, né, tentando levar assistência aos familiares. Algumas casas tiveram que ser desalojadas, algumas famílias já foram assistidas, estão hospedadas de acordo com o que o secretário Manuel acabou de dizer, e continuamos. No domingo, trabalhamos também no domingo o dia inteiro, hoje de manhã fazendo a limpeza, a desobstrução das bocas de lobo, para dar vazão para que possamos não ter mais uma vez inundações, né, que realmente causam diversos transtornos aos nossos moradores. Ribeirão Santa Maria e Otávio Marques, agora recentemente melhoramos a vazão ali no Otávio Marques, naquela rotatória que vai para o lado do Mercado Produtor. Se não tivéssemos concluído aquela obra, teríamos um problema ainda maior naquela região, porque aquela rotatória também ela já apresentava sinais de desabamento. Então, graças a Deus, a Prefeitura fez aquela obra a tempo, mas por mais que a gente tenha feito e vamos continuar fazendo e até ampliando, pelo volume de água realmente que caiu, é algo que a rede não conseguiu suportar, o que realmente deixa aí uma situação de alerta a todos nós, né? Haja vista que temos aí previsão pela meteorologia que tem nos alertado que podemos continuar tendo chuvas realmente pesadas nesse sentido. A gente aproveita a oportunidade para pedir mais uma vez àquela população que estiver em lugares, situação de risco, que deixe as suas habitações e preserve o patrimônio maior de todos, que é a vida. O secretário da SEAD destacou que o protocolo inicial em situações de alagamento é acionar o Corpo de Bombeiros
e, em seguida, mobilizar os órgãos da prefeitura responsáveis por prestar apoio na resolução das ocorrências. No momento, 6 famílias precisaram deixar suas residências devido aos impactos da chuva. Nós temos aquelas famílias que foram diretamente impactadas no primeiro momento, elas estão sob a nossa guarda e aí a gente está acompanhando a partir do hotel, a partir do local delas, já está a nossa equipe toda, os CRAS correspondentes e o Departamento de Habitação estão acompanhando. Agora daqui para frente a gente trabalha sob demanda, tá? Então quando chega uma demanda na secretaria, a gente aciona o CRAS da região, o CRAS da região vai fazer uma visita ou a pessoa se dirige ao CRAS. É essa metodologia que nós estamos utilizando agora. Para o atendimento das famílias que tiveram perdas de bens, a recomendação é procurar o CRAS mais próximo. Além disso, quem desejar colaborar com doações também pode entrar em contato com o órgão, já que algumas famílias perderam tudo e sequer têm roupas para vestir. As doações elas estão sendo recolhidas lá no PA, na Avenida Celino Ottoni, 965, nos 2 telefones, 99230-3424 e 3690-2090. Roupas, cama, fogão, geladeira. O prefeito destacou que, com a publicação do decreto, será possível agilizar as ações de assistência à população afetada. O decreto já está disponível no site da prefeitura. Ele também ressaltou que, apesar dos danos materiais, o mais importante, que é a vida, foi preservada. E agora o foco é ativar a atuação da prefeitura para minimizar as perdas físicas e ajudar as famílias a se reerguerem. Juntamente com o nosso departamento jurídico, nós entendemos que temos que dar realmente suporte e assistência a essas famílias que foram prejudicadas. E para nós termos mais celeridade, é somente através de um decreto desse. Porque eu necessitaria, por exemplo, de fazer contratação de pessoal até que eu abra o processo de licitação. Camila Jardim destacou que o afirmou o compromisso de ampliar o acesso à água potável e aos serviços de saneamento nos territórios indígenas do país. A proposta faz parte do Programa Nacional de Saneamento Indígena, que inclui uma rede nacional de saneamento, que já conta com mais de 200 organizações parceiras da sociedade civil, pesquisa e organismos internacionais. Da Rádio Nacional em Belém, Gabriel Correa. Rádio Nacional na COP30. Greenpeace uniram hoje arte e protesto para pressionar os negociadores da conferência por ações concretas contra as queimadas e o desmatamento. A repórter Sayonara Moreno acompanhou o ato e conta os detalhes. Com a intensificação das negociações pelo clima na COP30 em Belém, movimentos sociais e organizações ambientais aumentam a pressão por resoluções concretas e compromissos efetivos dos negociadores que representam os países. Nesta terça-feira, a organização internacional Greenpeace realizou uma intervenção artística no meio do corredor central da Zona Azul, no Parque da Cidade em Belém. Durante o ato, que, segundo o Greenpeace, segue queimando e pede socorro. A especialista em política internacional do Greenpeace, Camila Jardim, destacou que o ato é uma forma de pressionar os negociadores por respostas concretas contra as queimadas e o desmatamento. O que a gente fez hoje foi trazer as cinzas da floresta que queima todos os dias para aumentar a urgência, para que os negociadores, os líderes mundiais entendam essa urgência e sintam isso aqui dentro das salas de negociação, para que dê, então, esse encaminhamento tão urgente. Durante a intervenção artística, um representante do Greenpeace entrou em uma grande caixa transparente, como se fosse um grande aquário, e desenhou nas paredes internas uma frase em inglês que pode ser traduzida como COP30, levante-se pela floresta. De acordo com Camila Jardim, o ato também foi uma resposta à carta número 11 da presidência da COP, publicada na noite anterior, que cita temas difíceis para a negociação. Segundo ela, o documento não apresenta respostas concretas contra o desmatamento e a degradação. A gente está num momento muito central das negociações, é agora que as grandes decisões estão sendo articuladas e o texto que saiu hoje ainda é um texto muito fraco em termos de uma resposta, de um plano de ação para o fim do desmatamento global. A gente precisa de algo bastante concreto para que seja possível. A carta número 11 da presidência da COP convoca todos os negociadores para um mutirão em força-tarefa para implementar o pacote de Belém, com rapidez, equidade e atenção a todos. Nesse mutirão que o presidente da COP, André Corrêa do Lago, convoca, ele
Ele propõe priorizar diversas questões, como decisão do mutirão, meta global de adaptação, programa de trabalhos para uma transição justa nos Emirados Árabes Unidos, programa de trabalho de mitigação e implementação de Sharm el-Sheikh, planos nacionais de adaptação, balanço global, entre outros. Segundo o presidente da COP, a ideia é ouvir todas as vozes e, se preciso for, as negociações sobre esses assuntos seguem até a sexta-feira, mesma data prevista para a conclusão de outros pontos fundamentais. Da Rádio Nacional em Belém, Sayonara Moreno. 6h42, a gente segue falando de meio ambiente. O IBGE divulgou hoje uma revisão nos limites dos biomas Cerrado e Mata Atlântica entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A repórter Sara Kines está na linha e vai explicar mais para a gente, direto da capital paulista. Boa noite, Sara. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. De acordo com a nota divulgada hoje pelo IBGE, a Mata Atlântica perdeu 1% de área e o Cerrado ganhou 1,8%. Essa alteração se deu nas áreas de contato entre Mata Atlântica e Cerrado, principalmente nas áreas entre as florestas estacionais e as savanas. A área alterada é de quase 20 mil quilômetros quadrados, sendo mais de 19 mil em São Paulo e mais de 800 quilômetros quadrados em Minas Gerais. A revisão aponta que o Cerrado foi ampliado principalmente no centro-norte de São Paulo e a Mata Atlântica também teve uma área ampliada no entorno da cidade de Belo Horizonte. A correção foi feita a partir de expedições de campo, com análise multidisciplinar e critérios técnicos como clima, geologia e vegetação. O IBGE informou ainda que a revisão deverá ser recorrente e acontecer a cada 5 anos, Bianca. Ok, muito obrigada, Sara. 6h44. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o projeto de lei antifacção, que torna mais rígidas as penas para membros de facção ou milícia. O Pedro Lacerda está aqui no estúdio com mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. O relator do projeto de lei antifacção, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, apresentou hoje a 5ª versão do texto substitutivo sobre a matéria, em uma tentativa de viabilizar a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Após críticas de especialistas e do governo federal, o novo texto atendeu a diversos pontos que vinham sendo criticados pelo governo federal, principalmente nas questões relacionadas à atuação e o financiamento da Polícia Federal e da Receita Federal, além da perda de bens. Derrite também reconheceu que a proposta enviada pelo governo contribui para o sistema de justiça criminal. Muitos pontos trazidos na proposição original são de excelente contribuição ao nosso sistema de justiça criminal, como a criação de um Banco Nacional de Dados de membros de organizações criminosas ultraviolentas, o afastamento cautelar de servidores públicos ligados ao crime organizado, a intervenção judicial de empresas infiltradas com faccionados, os processos de descapitalização, o monitoramento de diálogos dos parlatórios prisionais. A pauta, senhor presidente, é suprapartidária e os pontos citados merecem incorporação ao ordenamento pátrio. No novo parecer, o relator também sugere que o perdimento dos bens será possível ainda na fase do inquérito policial, nos moldes previstos no projeto inicial do governo, quando não for provada a origem lícita dos bens apreendidos, se houver risco concreto de dissipação do patrimônio. Com os ajustes, a expectativa agora é que o projeto possa ser votado no plenário da Câmara ainda nesta terça-feira, Bianca. Tá bom, Pedro, obrigada. 6h46 agora, no horário de Brasília. Você vai ouvir daqui a pouco. Acesso à internet chega a 75% da população mundial, mas qualidade da conexão continua desigual entre ricos e pobres. Repórter Nacional.
Notícias do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF condenou hoje mais 9 réus da trama golpista liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento do Núcleo 3 terminou com uma absolvição por falta de provas. A do militar de maior patente deste grupo, o general Estevam Teófilo. A repórter Daniela Longuinho acompanhou o julgamento e vai trazer os detalhes ao vivo. Boa noite, Dani. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. As penas dos 9 condenados variam de 24 anos em regime fechado a 1 ano e 11 meses de reclusão em regime aberto. O colegiado também determinou a inelegibilidade dos réus, perda de cargo público, de postos e patentes nas Forças Armadas, multa e o pagamento em conjunto de uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos. Pela manhã, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, proferiu seu voto pelas condenações e foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que votaram à tarde. Para Moraes, o depoimento do general Freire Gomes gerou dúvidas sobre a participação do general Teófilo no plano de golpe. As duas únicas provas que restaram são provas diretamente ligadas à colaboração premiada, uma vez que o depoimento do general Freire Gomes esclareceu. O espetáculo Denegrir usa de várias linguagens, corpo, dança e palavra, para combater o racismo estrutural presente na linguagem cotidiana. O espetáculo parte de expressões como denegrir, criado mudo e fazer nas coxas, para mostrar como a língua portuguesa perpetua estigmas racistas e também convidar o público a refletir sobre o poder da linguagem como ferramenta de opressão e resistência. A obra transforma palavras em denúncia, poesia e cura. Com apresentações gratuitas, Denegrir vai circular por equipamentos culturais do Rio de Janeiro. A montagem é uma criação do coletivo De Bonde, com concepção de Salazar Júnior e direção de Fábio França. O Salazar Júnior é o nosso convidado de hoje e conta mais sobre Denegrir. Olá, Salazar. Olá, meu nome é Salazar Júnior, eu sou intérprete, dramaturgo e idealizador do espetáculo Denegrir. O nome Denegrir, ele busca uma ressignificação do termo, já que denegrir, por muito tempo, ou ainda pode ser encontrado como um termo pejorativo. E a grande questão desse trabalho é levantar a pergunta: qual é o problema em ser negro? Já que denegrir quer dizer tornar negro ou tornar preto. Então isso revela uma série de outras questões que estão na construção da negritude, sobretudo brasileira. Então a ressignificação está dentro dessa pergunta: por que negro, a palavra negro, a palavra preto, os sufixos que são usados com esse nome e o ser, isso, né, o que representa ser negro, por que isso é mal, por que isso é ruim, por que isso é depreciativo, por que isso é menos. Essa é a grande ressignificação, de que denegrir é uma coisa positiva, que denegrir é ser negro, e que essa palavra ela não tem que ser, assim como todas as outras palavras que vêm desse contexto da nossa negritude, da diáspora africana, entre outras culturas, que isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário. As apresentações de Denegrir acontecem em importantes equipamentos culturais da cidade, de graça, e o Salazar faz o convite. As apresentações de Denegrir acontecem no dia 22 de novembro, às 18 horas, na Areninha Cultural Herbert Viana, no Complexo da Maré. Dia 28 e 29, às 19 horas. E dia 30, às 18 horas, no Teatro Cacilda Becker, no Largo do Machado. E todas as apresentações serão gratuitas. Então estão todos convidados para assistir, denegrir e questionar e refletir sobre o nosso idioma. Estamos apresentando Antena MEC.
Ouvimos Garçom, de Reginaldo Rossi, com Marcos Nimrichter. Antena MEC. O Antena MEC fica por aqui, mas você já está convidado para o nosso próximo encontro nesta quarta-feira, às 6h. Eu sou Sidney Ferreira e o Antena MEC é uma realização da Rádio MEC. Terminamos ao som de Temporal, composição e interpretação de Fernando Degg. Agradeço por sua companhia, continue conosco. Uma boa noite para você. Antena MEC. O Jazz Livre é seu, o Jazz Livre é nosso. Toda a diversidade e a inventividade do jazz tem lugar garantido nas noites da Rádio MEC. Jazz Livre, de segunda a sexta, 21h, aqui pela sua Rádio MEC. Atenção, ouvintes! Em virtude do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, informamos que a programação normal do Jornal Cidade não será veiculada nesta data. Por isso, as emissoras de rádio de Batatais, SP e dos estados do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal terão uma grade de programação especial, com foco em música, entretenimento ou conteúdos temáticos alusivos à data. O Jornal Cidade retornará normalmente na sexta-feira. CYH 707, 980 kHz, 50.000 watts. Rádio Nacional, Brasília, Distrito Federal, sempre um novo tempo.
Presidente Fernando Henrique Cardoso rejeita calote das dívidas e anuncia várias medidas para ajudar os agricultores. Justiça mantém o programa de demissões voluntárias do Banco do Brasil. O governo vai acelerar o processo de privatizações. Na próxima semana, a Associação de Voluntariado de Varginha Vida Viva vai entrar em clima de festas de final de ano com o início da tradicional Feira de Natal. Uma grande oportunidade para adquirir produtos originais de qualidade feitos pelas mãos talentosas dos artesãos do município e ainda vai contribuir para a manutenção de serviços prestados gratuitamente pela instituição. A mostra será realizada no Foyer Aurélia Rubião, anexo ao Teatro Capitólio. A feira é uma das fontes de renda para o Vida Viva, para comprar remédios. Os nossos medicamentos são caros e nós não deixamos ninguém que sai chorando da oncologia com uma receita na mão, que não vê jeito de comprar e chega no Vida Viva, tem a sua receita, tem a sua fralda, tem o seu suplemento alimentar que quase todos tomam, que eu compro o melhor, porque eles vão levar para casa, ele tem que ser diluído. Então é assim, nós procuramos fazer tudo que é possível para facilitar a vida do doente, que a maioria é muito vulnerável. Então, eu vou convidar vocês para dar uma passada pelas nossas peças lindas, maravilhosas, feitas com amor e carinho por uma turma de 12 pessoas, 12 mulheres abençoadas, que são voluntárias. Deixa o seu marido, sua casa, seus filhos, e vem para cá 8 horas da manhã e sai às 3 da tarde para confeccionar isso tudo de muito bonito, que você vai agradar a qualquer pessoa que você der. A mãe, a irmã, a sogra, né? Todo mundo, todas as mulheres gostam de enfeitar a cozinha, de colocar no banheiro uma toalha linda, e nós temos todos os preços. Nós temos desde R$30, R$20, temos também sacos para roupa suja com preço ótimo, a touca para após o banho ou durante o banho para não molhar o cabelo. Nós temos assim muita coisa prática, sabe? Nós temos essas, olha que presente bom. Você põe aqui pasta de dente, sabonete e aqui uma toalhinha para viagem. Então, prático, né? Muito prático e num preço ótimo, R$50. Então, os panos de prato vocês já conhecem, mas esse ano nós estamos com dificuldade para escolher os mais bonitos. Então, vocês estão vendo as nossas toalhas de mão, que agora é o que mais sai, porque o preço é bom e útil, né? E todo mundo gosta porque não tem toalhas lindas como do Vida Viva. Mas isso é porque são feitas com amor. E aí Deus abençoa. E eu agradeço muito. Vocês ficam convidadas para o dia 17, segunda-feira, irem ao foyer do Capitólio, para vocês pegarem tudo de mais bonito que ainda não foi escolhido, e nós estaremos lá durante a semana, até sábado. Depois, nós vamos montar em seguida no Vida Viva, porque aqui tem lugar para estacionar, vocês sabem que tem um bom atendimento, um cafezinho, né? Sempre bolachinhas. Então, vem passar uma tarde gostosa, encontrar com as suas amigas, convide suas amigas, porque nós dependemos muito dessa venda na feira de artesanato. Que Deus abençoe vocês e espero cada uma que traga outra, não é? Um pano de prato que você compra é um remédio a mais que nós compramos. Muito obrigada.
Confira novamente os dias e horários da Feira Natalina, de 17 a 22 de novembro, de 8 da manhã às 6 da tarde, exceto no feriado nacional de quinta-feira. O Foyer Aurélia Rubião está localizado à Rua Presidente Antônio Carlos, número 522, no centro da cidade. E na quarta-feira, dia 13 de novembro, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Varginha, Henrique Menezes Tolguinha, representou o município no terceiro encontro do Sistema Regional de Inovação, realizado em Poços de Caldas. Promovido pelo Sebrae Minas e Governo do Estado, o evento reuniu cerca de 250 lideranças regionais do poder público, setor produtivo, universidades e sociedade. A gente está muito feliz aqui hoje, participando da criação do primeiro Sistema Regional de Inovação de Minas Gerais, o do sul de Minas. Está acontecendo aqui em Poços de Caldas hoje, uma reunião de 6 cidades: Varginha, Poços de Caldas, Itajubá, Santa Rita de Sapucaí, Pouso Alegre e Lavras. Essas 6 cidades juntas estão criando esse Sistema Regional de Inovação com o apoio e com a liderança, desde o início, do Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Sebrae de Minas Gerais, que estão fazendo esse trabalho, coordenando essas lideranças e, claro, contando com o apoio também de todas as entidades empresariais que a gente chamou desde o começo. FIENG, FAENG, FEComércio, FCDL, Federa Minas, as universidades da região, então tanto as públicas como as privadas estão participando ativamente desse processo e, claro, micro e pequenas empresas, grandes indústrias, logística, transportadora, todas as empresas da região também participando de forma ativa, porque esse Sistema Regional de Inovação ele tem como grande meta conectar a tríplice hélice, que é poder público, setor privado e academia, para beneficiar a quarta hélice, que é a sociedade, através de mais tecnologia, mais inovação e um trabalho conectado entre todas elas que a gente vai gerar, o que o nosso governador Romeu Zema e o nosso vice-governador Matheus Simões pedem o tempo todo para a gente: emprego e renda de qualidade no Estado, e a gente sabe que emprego e renda dentro da área de tecnologia e inovação traz uma qualificação ainda maior no nível de renda, no nível salarial, e as empresas que vêm de base tecnológica, as startups, spin-offs acadêmicas, empresas de setores tradicionais que vão poder investir em tecnologia também, elas vêm com mais força, através de um sistema conectado de inovação, porque isso é a peça fundamental para todo o restante do Estado entender e poder também criar o seu sistema regional de inovação. A gente lançou aqui a nossa resolução número 73/2025 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, regulamentando como se cria e mantém um sistema regional de inovação. Porque além do sul de Minas, que está sendo o primeiro a ser criado, a gente quer criar isso no estado inteiro. A gente quer ver regiões conectadas, prefeituras, empresas e universidades, instituições de ciência e tecnologia conectadas em torno dessa meta comum, que é trazer mais emprego e renda na área de inovação, é gerar mais mão de obra, mais talento na área de tecnologia. Então, por isso que essa resolução é muito importante para a gente, para poder levar para o estado inteiro isso que começa aqui hoje em Poços de Caldas, com o Sistema Regional de Inovação do Sul de Minas, e Minas Gerais inteira a gente poder ver vários outros sistemas surgirem também. E hoje nós tivemos aqui também um importante momento que foi a interação e um protocolo assinado entre todas as universidades e centros de tecnologia daqui da região. Esse é um ponto fundamental quando se fala de um sistema regional de inovação. Pesquisa, formação qualificada, sem isso não há como prosseguir. Então esse protocolo foi fundamental e a gente acredita que agora com essa interação as coisas vão acontecer de uma forma ainda mais consolidada para fomentar então essa região como um todo. Para nós uma satisfação gigante participar do lançamento do Sistema Regional de Inovação. Estou aqui hoje representando Varginha, representando o nosso prefeito, que está numa agenda de compromissos voltando de Belo Horizonte, mas muito feliz de fazer parte desse lançamento que é real, um Sistema Regional de Inovação, onde fazem parte 6 municípios, inclusive Varginha. Um marco pioneiro para o Estado, pioneiro para o país, que faz desses 6 municípios conversarem entre si, principalmente sobre inovação, para trazer mais tecnologia, para trazer mais renda, mas principalmente para trazer mais desenvolvimento econômico sustentável para a nossa região. Varginha sempre na vanguarda da inovação, não poderia ficar de fora de um movimento tão importante como um Sistema Regional de Inovação, junto com Pouso Alegre, Poços, Itajubá, Santa Rita e Lavras. Estamos muito felizes, hoje é o lançamento oficial e temos certeza de que trará muitos frutos para a nossa região, mas principalmente para a nossa cidade.
O evento teve como objetivo lançar a resolução que estabelece as diretrizes para reconhecimento dos sistemas regionais de inovação como parte integrante do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais. A programação também contou com a assinatura do Pacto pela Inovação entre os 6 municípios e a assinatura de um acordo de cooperação entre as universidades da região. A iniciativa busca promover inovação como valor de desenvolvimento econômico sustentável, ampliando a competitividade e o potencial de geração de novas oportunidades no sul de Minas. Imposto de Renda 96. Central de Atendimento Receita Federal. Se você ganhou até R$ 21.458 no ano passado, poderá declarar o seu Imposto de Renda 96 em apenas uma página. É a declaração simplificada. Nela, todas as deduções serão substituídas pelo desconto simplificado de 20%. Não é preciso comprovar as despesas. Se você declarar o seu Imposto de Renda 96 em disquete, ele vai mostrar se é vantagem optar pelo desconto simplificado. Ministério da Fazenda, Governo Federal. O Distrito Federal está comemorando vitórias. São avanços na educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Para isso não parar, pague em dia o seu IPVA. Atenção para os prazos. Vencimento da primeira parcela ou cota única dos finais 5 e 6 a partir do dia 16 de abril. Confira em seu carnê. IPVA. Sem ele você não anda. Com ele, o DF não para. Secretaria de Fazenda e Planejamento. Governo do Distrito Federal. Nesta quarta, 8 da noite, tem show de bola nacional. Brasil e Paraguai, haja coração. O Brasil em campo, a nacional mais perto de você. Brasil e Paraguai, Copa América, via satélite. Brasil e Paraguai, quarta, 8 da noite, Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil. Futebol nacional, da hora. E a Associação Café com as Poderosas é uma instituição beneficente que visa acolher pacientes oncológicas em tratamento contra o câncer, além de famílias, mulheres vítimas de violência e vulnerabilidade social em Varginha. Mas para manter esse trabalho, a entidade precisa de voluntários, doações e parcerias que contribuam para a prestação de serviços gratuitos a esse público. A sede está instalada onde antes funcionava o Conselho Comunitário do bairro Canaã. O espaço foi cedido pela Prefeitura e, em pouco mais de um ano de atividades, já soma mais de 20 famílias assistidas. O trabalho filantrópico tem atraído também apoiadores às ações do voluntariado. A exemplo da empresa Todeschini, que doou móveis para compor os ambientes da sede do grupo. A Todeschini acreditou principalmente na nossa história, quando veio aqui e viu que a gente não tinha nenhuma mesinha para poder começar. Então a Todeschini nos doou, 90% da mobília que nós temos aqui hoje foi doação da Todeschini. E conseguimos montar a parte administrativa, por exemplo, mesa, suporte ali, a mesa do laboratório, mesa da parte do Mesa Brasil, tudo foi doação da Todeschini. É importante que os empresários locais ou não locais, eles tenham essa certeza de acreditar no nosso trabalho. O acreditar no nosso trabalho, pode ter certeza que ele vai estar impactando muitas vidas, resgatando muitas vidas e contribuindo com um projeto social muito bonito. O trabalho que nós temos enquanto Todeschini não vai simplesmente o móvel. Porque se a gente não puder ajudar de alguma forma, principalmente as pessoas, as empresas, as organizações que dão esse suporte social, já que às vezes nós não conseguimos atingir esse público, então acho que nada melhor do que a gente poder apoiar essas organizações, essas instituições, que é fantástico o trabalho que eles fazem. E eu acho que é de muita valia. A gente vai fazer todo um trabalho relacionado com o público interno nosso, os nossos colaboradores, as famílias dos nossos colaboradores. E repito mais uma vez, às vezes nós não conseguimos atingir quem às vezes realmente é mais vulnerável, quem realmente precisa. Então, talvez é a parte que a gente tem que, enquanto empresa, apoiar realmente esse movimento.
Ao redor da mesa ocorrem encontros com pequenos grupos de pessoas para trocas de experiências. Almoxarifado e cozinha são destinados à montagem de cestas básicas a serem doadas, e um setor de informática está em fase de preparação para uso comunitário gratuito. Eles fazem um trabalho relacionado num momento muito delicado da pessoa. Porque o trabalho que eles fazem, não só aqui na associação, mas principalmente lá no Hospital Bom Pastor, eu falo que assim, é extremamente comovente. Porque, repito, pega a pessoa justamente num ponto vulnerável, recebe uma notícia não agradável e aí tem todo esse suporte, principalmente também nessa questão alimentar, porque às vezes muita gente é carente e às vezes não tem recurso, está lá esperando, está lá tentando, passando o dia e não tem às vezes nem o que comer. Então eles conseguem também. E lógico, todo esse apoio social, esse ombro amigo para poder, nesse momento difícil talvez que recebe. Nós inauguramos aqui em junho do ano passado, né? Estamos no espaço cedido pelo município. Toda a reforma aqui foi realizada de forma voluntária e com doações de parceiros. Até então a gente não tinha como estar de portas abertas, mas hoje nós estamos aqui de portas abertas, com a estrutura montada, estrutura administrativa, um laboratório equipado ali para poder a gente fazer oficinas de artesanato. Estamos na implantação do laboratório de informática para atender as crianças, os jovens, para poder fazer trabalhos escolares. E também, né, a parceria com o projeto do Mesa Brasil. Então, hoje nós já conseguimos assistir aqui no entorno 23 famílias. Então, para nós que começamos tão pequenininhos, a gente vê o resultado do nosso trabalho, vê o crescimento, né? A confiança, principalmente, que as pessoas depositam no nosso trabalho. Então, assim, é muito gratificante. Nós aqui hoje temos 23 famílias cadastradas, onde a gente, além de ofertar, né, as doações que vêm através do Mesa Brasil, cestas básicas que algumas pessoas têm nos doado, campanha de arrecadação de leite. Então, não é só a questão do empoderamento. A gente hoje consegue dar assistência a essas famílias até na parte de alimentos mesmo. Mas, de qualquer forma, estamos aqui de portas abertas. 2026 já temos aí agendado 12 rodas de conversa para que essas mulheres e famílias, né, estejam aqui unidas em um único propósito, que é se conhecer, né? O promover o empoderamento é resultado daquilo que você conhece de dentro de você. Você não está bem, você vai fazendo aquele trabalho com você, juntamente com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, trocando ideias, trocando dores, né, Euclides? Trocando dores, muitas das vezes. E a dor de uma não é menor do que a da outra, então, com isso, a gente vai criando essa rede de troca de bate-papo mesmo e de ajuda mútua. Mais informações sobre a Associação Café com as Poderosas podem ser obtidas pelo telefone 99965-2944 ou pelo site www.cafécomaspoderosas.com.br ou ainda na sede da entidade localizada à Rua Joaquim Zeferino Sério, número 183, no bairro Jardim Canaã. Jornal Cidade fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Lúcia Safato. Redação Jane de Farias, Auxiliadora Targino, Miriam Oliveira e Yara Selva. Apresentação Clemente Drago e André Luiz. Edição Fausto de Faria. Boa noite. Uma boa noite.
Atenção! A Comigasp, Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, no Pará, comunica a seus associados que, de acordo com o artigo 83 do Estatuto Social vigente, aprovado em 24 de nove de 2000, iniciou o recadastramento de todos os associados não recadastrados em 1997. Os interessados deverão comparecer na sede da Comigasp em Serra Pelada, munido de seus documentos, foto 2x2 com o xerox do CPF e identidade, até o dia 17 de fevereiro próximo. O associado que não recadastrar-se até o prazo previsto será considerado desistente por abandono, sendo definitivamente eliminado do quadro social da Comigasp. São providas, que são ofertadas para a população. A digitalização dos serviços por meio da plataforma gov.br é apontada como um dos indicadores que ajudaram no aumento da confiança da população nas instituições públicas. É o que mostrou levantamento divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, também aparece o redesenho do Bolsa Família, com critérios claros de acesso e distribuição. Também foram destacadas ações de implementação de políticas de integridade, transparência e participação social. Segundo a secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União, Patrícia Álvares, programas da CGU contribuem para fortalecer a confiança da população nas instituições e a formação de cidadãos mais conscientes. Ela destacou ações de integridade. É você identificar a gestão de riscos para a integridade, para cada um dos órgãos, promover medidas para mitigar essa questão da integridade. Ela trabalha muito com a prevenção, para que as coisas não aconteçam. Então, a política de integridade, ela precisa identificar quais são as fragilidades dos órgãos, das entidades, propor medidas de mitigação para que os problemas não aconteçam. A pesquisa da OCDE foi realizada em 10 países da América Latina e Caribe. Esta é a segunda edição do estudo no Brasil. Reportagem Thaísa Vitória. O gabarito e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgados amanhã pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que 3 questões foram anuladas e ele reafirmou a isonomia, lisura e validade das provas do Enem. O que ocorreu foi que houve ruídos na rede social e eu determinei ao INEP de imediato, quando tomei conhecimento, que apurasse, tomasse as medidas cabíveis, e a decisão técnica do INEP foi, por uma questão de isonomia, anular 3 questões, cancelar 3 questões, pela similaridade que saiu na prova. Então, para garantir que todos não fossem prejudicados por conta dessas 3 questões, o INEP anulou, mas continua valendo todas as outras 87 itens e a redação que foi elaborado e aplicado durante esses 2 dias. Quer dizer que, por outro lado, nós determinamos a Polícia Federal, passamos para a Polícia Federal para que tomasse todas as medidas legais também em relação a esse fato, apurasse a confidencialidade desse fato, mas quero deixar tranquilo para todos que fizeram o Enem, para as mães, para os pais, que o Enem continua, que o Enem é um patrimônio do povo brasileiro. Aprender sobre educação financeira ainda na escola, na educação básica. Com esse objetivo, o Ministério da Educação conta com o Na Ponta do Lápis. E os secretários de educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal têm até a próxima sexta-feira para aderirem ao programa. A adesão é voluntária e, no processo, as redes de educação deverão indicar um profissional para atuar como coordenador técnico da iniciativa. A inscrição pode ser feita no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, em cimec.mec.gov.br. Atletas de alto desempenho já podem conferir o edital para a seleção do Bolsa Atleta categoria Pódio, referente ao ciclo 2025-2026. A categoria é a mais alta do programa e concede um benefício de 5 a 16 mil reais mensais a atletas com foco em resultados de competições internacionais. Entre os principais critérios para a concessão da Bolsa, o candidato deve estar entre os 20 melhores do ranking mundial nas respectivas modalidades ou ter alcançado resultados de destaque em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Mundiais ou Pan-Americanos ou ainda Parapan-Americanos. O atleta deverá ser indicado por sua entidade desportiva entre os dias 24 de novembro e 28 de dezembro, por meio da plataforma gov.br. E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF condena 9 réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. STJ decide que banco tem direito de ação de regresso contra a empresa que forneceu maquininha usada em fraude com cartão. Manaus e União devem estruturar rede de saúde mental na capital do Amazonas. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira 9 dos 10 réus da ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado. O colegiado absolveu um dos réus por insuficiência de provas, Marcelo Della Libera. Os réus integram o Núcleo 3, responsável pelo planejamento de ações violentas da organização criminosa, como o assassinato de autoridades. O grupo é formado por coronéis do Exército e um agente da Polícia Federal. O Núcleo 3 é o terceiro grupo a ser julgado pelo Supremo em relação à organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Nos últimos meses, a primeira turma do STF condenou 8 réus do Núcleo 1, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois outros 7 do Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação. Em dezembro, a Corte vai julgar o Núcleo 2, apontado pela PGR como responsável por elaborar a chamada Minuta do Golpe. Banco que indenizou o cliente por fraude com cartão de crédito pode cobrar parte do valor da credenciadora responsável pela maquininha usada no golpe. Para o STJ, todos os agentes do sistema de crédito devem garantir a segurança das transações. Fátima Uchoa. O banco ajuizou ação de regresso contra a instituição credenciadora, buscando ser ressarcido de cerca de R$10 mil que pagou em ação indenizatória a um consumidor vítima de fraude. A Justiça de São Paulo avaliou que a credenciadora atuou apenas como intermediadora financeira e a excluiu da responsabilidade, mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do banco. A ministra relatora Isabel Galotti pontuou que tanto o banco que falhou ao não detectar a fraude, quanto a credenciadora que não verificou a idoneidade do lojista que aplicou o golpe, contribuíram para o dano ao consumidor e devem dividir igualmente os prejuízos. Sindicato pode ajuizar dissídio coletivo em caso de recusa arbitrária de entidade patronal. A decisão do TST passa a orientar todas as ações sobre o tema na Justiça do Trabalho. Larissa Batista. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é permitido instaurar o dissídio coletivo quando empresa ou sindicato patronal se recusar de forma arbitrária a negociar acordos para a categoria. A medida uniformiza o entendimento na Justiça do Trabalho e reforça a importância da boa-fé objetiva em negociações, em sintonia com o que prevê as Convenções 98 e 154 da Organização Internacional do Trabalho. Termina hoje o prazo para envio de sugestões sobre a política de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no processo eleitoral e nas atividades da Justiça Eleitoral. Contribuições devem ser enviadas pelo formulário disponível no portal do TSE. Estevão Furtado. A iniciativa busca ampliar a participação social e aprimorar o texto da política de acessibilidade e inclusão. Podem participar cidadãs, cidadãos, instituições e profissionais com atividades relacionadas ao tema. O formulário também está disponível em formato acessível. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail socioambiental@tse.jus.br. Justiça determina que município de Manaus e União estruturem a rede de saúde mental na capital do Amazonas. A ação foi apresentada pelos Ministérios Públicos Federal e do Amazonas. Vanessa Pereira. Segundo a ação, Manaus tem apenas 6 centros de atenção psicossocial, CAPS, quantidade insuficiente para atender a população de quase 2,5 milhões de pessoas. Na sentença, a Justiça determinou que o município de Manaus conclua a implementação de mais 6 unidades em até 2 anos e comprove a construção dos novos centros previstos. Já a União deverá custear a adequação das unidades existentes. Caso as determinações não sejam cumpridas, os réus estão
sujeitos a multa diária de até R$50 mil. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Humberto Pinheiro. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a orientação sobre direitos previdenciários em hospitais públicos. CPI do crime organizado. O diretor da Polícia Federal aponta fraude bilionária do Banco Master. Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por 6 meses na cobrança de consignados de aposentados e pensionistas. Boa noite. Boa noite. Na primeira reunião da CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal defendeu o endurecimento das leis para asfixiar o financiamento das facções criminosas. Ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito, Andrei Rodrigues afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações. Repórter Marcela Cunha. O foco da comissão é investigar a estrutura financeira e a expansão territorial de facções e milícias. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que o crime organizado não pode continuar ocupando espaços deixados pelo poder público, gerando um estado paralelo que aterroriza a população. Para ele, a comissão deve expor as conexões entre o crime, a política e a economia. O crime organizado só se torna poderoso quando encontra portas abertas na economia, na política, no poder. E essa CPI tem o dever constitucional e moral de mostrar onde essas portas estão, quem as abriu, quem lucrou com isso. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu que o combate ao crime organizado deve focar na asfixia financeira das quadrilhas e não apenas em prisões isoladas, ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito. André afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações criminosas. O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação. Em 2023, apreendemos 3 bilhões do crime organizado. 2025, nós devemos chegar a cerca de 9 bilhões de reais efetivamente apreendidos. Não é bloqueios de contas que nunca vai surgir o dinheiro. Isso é dinheiro, são imóveis, são veículos, aeronaves, embarcações. Andrei Rodrigues defendeu a contratação de mais policiais federais e mais recursos no orçamento. Já o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, reforçou que vai buscar um diagnóstico para modernizar as leis e integrar os órgãos de inteligência. Não há crime organizado instalado, ramificado e com atuação regional ou nacional sem a existência da corrupção. Não há como. A corrupção tem um papel fundamental na atuação de facções e milícias que se alastram pelos estados brasileiros. O diretor de inteligência policial da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, foi convidado, mas não compareceu à reunião e terá uma nova data agendada. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reforçou a mobilização pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Segundo ele, o tema ganhou força em todo o país, com audiências em câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso. Paim lembrou que sua PEC, apresentada em 2015, propõe acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais, com possibilidade de transição para 36 horas no futuro. Ele destacou ainda que outras propostas em discussão no Congresso contribuem para avançar o debate. O Brasil, com média de 43 horas semanais, está atrasada à frente das grandes tendências globais. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile e Equador já adotaram essas reduções. Jornadas menores significa mais saúde física e mental, menos acidentes no trabalho, menos estresse, menos esgotamento e mais
mais tempo para a família, para o lazer, para o estudo, para o descanso. Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, repudiou a postura do chanceler alemão Friedrich Merz, que comparou o Brasil à Alemanha e se referiu ao Pará e à Amazônia de forma desrespeitosa. Barreto afirmou que o tratamento foi inadequado e precisa ser contestado. Ele acrescentou que a COP30 esperava um apoio mais concreto da Alemanha, mas, segundo ele, apenas um discurso foi apresentado. Não podemos aceitar sinais assim. Ele não ofendeu apenas Belém, ofendeu toda a Amazônia. E a ironia é amarga. O mesmo chanceler que nos despreza em público veio aqui buscar palanque climático. Mas quando precisou demonstrar compromisso real, como no Fundo Florestas para Sempre, fugiu da responsabilidade. Parlamentares do Amapá e do Pará reagiram em plenário à declaração do chanceler alemão, que afirmou que a comitiva do país ficou contente ao deixar Belém após a COP30. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, pediu a inclusão em ata de um voto de censura, classificando a fala como preconceituosa. No documento, ele considera a declaração xenófoba e inaceitável por desqualificar a capital, que cedia a principal conferência global do clima neste ano. Os senadores Randolph Rodrigues e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Amapá, apoiaram o voto de censura. Na CPMI do INSS, o alfaiate João Carlos Camargo Júnior, suspeito de envolvimento em descontos fraudulentos de aposentadorias, silenciou diante da maioria das perguntas e disse apenas que os serviços de sua alfaiataria e de sua empresa de marketing foram prestados corretamente. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apontou que a Amar Brasil transferiu 1,7 milhão de reais para a alfaiataria e 32 milhões para a empresa de marketing, sem que Camargo explicasse os serviços realizados. Ele também foi sócio da Kairos Representações, ligada a outros investigados. E o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, pediu a suspensão por 6 meses da cobrança do consignado, afirmando que mais de 1,6 milhão de aposentados pagam empréstimos não autorizados. Repórter Pedro Pincer. O presidente de aposentados e pensionistas. O plenário aprovou hoje um projeto que assegura a pessoas em tratamento em hospitais públicos o direito à informação quanto a benefícios por incapacidade assegurados por lei. Pelo texto, essa orientação será oferecida em estabelecimentos onde houver atuação de profissionais do serviço social. Repórter Alexandre Campos. O projeto da Câmara dos Deputados garante aos segurados da Previdência Social em tratamento em hospitais públicos e serviços de saúde orientação quanto aos seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez e o chamado auxílio-doença. Pelo texto, essa medida valerá apenas nas unidades de saúde, onde houver atuação de profissionais do serviço social. O objetivo da proposta é deixar claro ao paciente e a seus familiares quais amparos estão previstos na lei em caso de acidente ou doença que o torne incapaz e o